Estamos começando nossa última reunião do estudo bíblico de Mateus. Estamos entrando no capítulo 28. Hoje é dia 28 de março de 2024, certo? E nós esperamos que mais uma vez o Senhor possa nos abençoar e colocar a sua palavra dentro de nossos corações, dos que estão aqui presentes e também dos que podem acessar esse vídeo pelo canal do YouTube, tá bom? Então, antes de mais nada, nós queremos buscar a presença do Senhor por meio da oração, amém? Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor permitiu a nós nos reunirmos nesse tempo em torno da tua palavra, Senhor Jesus, desfrutando das riquezas que há no livro de Mateus. Amém. Senhor, nós somos gratos a Ti. Amém. Senhor, também nós oramos para que neste dia o Senhor nos abençoe. Amém. E o Senhor fale conosco. Amém. Cada um que aqui está, cada um que poderá acessar o vídeo, amém, realmente receba a palavra do Senhor. Ó Senhor Jesus, amém, nós não temos como te agradecer, amém, por causa da Bíblia que o Senhor deixou para nós, amém, um presente tão rico, tão maravilhoso. Amém. Senhor, nós queremos valorizar esse presente, ó Senhor Jesus, amém, e ler a palavra, desfrutar da tua palavra, ó Senhor Jesus. Amém. Obrigado, Senhor. Fala para dentro de cada um de nós. Amém. Nós precisamos da tua palavra. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Então, na semana anterior, nós terminamos o capítulo 27 de Mateus e vimos que o Senhor foi guardado num sepulcro novo, foi sepultado num sepulcro novo, e aí também houve uma preocupação por parte dos sacerdotes, sumo sacerdote, os anciãos do povo, que foram pedir para os governadores romanos ali, para levar uma escolta para que ficasse ali de plantão no túmulo do Senhor, porque eles temiam que o corpo do Senhor fosse roubado e depois fosse falado que ele ressuscitou. Mas vamos prestar atenção no seguinte, até mesmo eles sabiam que o Senhor tinha falado que iria ressuscitar. Então eles tomaram essa providência. E nós vimos também que esse momento que eles foram falar lá com os governadores, lá com os líderes romanos, ele era um sábado também, certo? Eles criticaram tanto, atacaram tanto o Senhor por causa do sábado e fazer coisas no sábado, e eles quebraram o sábado, na verdade. Então, como eu disse, o Senhor tinha razão. Eles eram hipócritas, certo? Então, muitas vezes a gente também pode agir de uma maneira assim. A gente pode criticar outros e quando a gente menos espera, a gente também fazer alguma coisa semelhante, porque nós achamos que naquele momento não tem problema. Então a gente tem toda a justificativa para nós, mas muitas vezes para os outros a gente não tem nenhuma justificativa. Bom, então nós estamos aqui nesse final. O que aconteceu? Jesus está no sepulcro, certo? Tem uma guarda, a pedra, uma grande pedra foi rolada na entrada do sepulcro e a pedra foi, vou ler aqui o versículo 65, 66 do 27. Disse-lhes Pilatos, né, que era o governador ali, aí tendes uma escolta, ide e guardai o sepulcro como bem vos parecer. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. Muito bem. Então, nós vimos que todo o julgamento que o Senhor passou foi um julgamento injusto, certo? Tudo foi falsas testemunhas, deturparam tudo que o Senhor falou, tudo que o Senhor fez, tal. Mas o Senhor tratou com as coisas negativas deste universo na cruz. Amém. Graças ao Senhor pela crucificação do Senhor. Amém. E nós vimos também que ele morreu e ele entregou o seu espírito, na verdade,
e toda a obra que ele fez foi aprovada pelo Pai. Amém? Então nós vamos ver nesse capítulo 28, acho que é melhor a gente ler um trecho aqui primeiro, depois a gente comenta, tá? Então, versículo 1 do capítulo 28. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, é como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não temais. Ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá me verão. Amém. Aleluia. Amém. Então, o que nós vemos aqui? Nós vemos que a ressurreição de Jesus, ela é porque o Senhor tem o poder da vida, o Senhor não pode ser destruído, vamos falar assim, tá certo? Mas também é algo que Deus Pai teria que realizar, porque tudo que Jesus fez foi justo. Jesus cumpriu todas as exigências justas de Deus. Amém? Amém. O homem foi expulso do jardim do Éden e ali foi colocado um anjo, um querubim, impedindo que o homem voltasse para comer da árvore da vida, né, o caminho da árvore da vida. E isso representa o quê? O querubim representa a glória de Deus, uma espada representa a justiça e o fogo representa a santidade. Então é uma espada que revolvia em fogo, uma espada flamejante. Então nós temos aí três aspectos dos quais o homem tinha decaído. Ele não tinha a glória de Deus, ele não tinha justiça e não tinha santidade. Tinha perdido tudo isso. Então o Senhor Jesus, para restaurar esse caminho da árvore da vida, para restaurar o acesso do homem a Deus, da maneira que Deus queria, ele precisou cumprir todas as justas exigências de Deus. E ele cumpriu. Como ele cumpriu todas as exigências de Deus, ele foi um homem justo, e por ter cumprido toda a justiça, Deus teria que ressuscitá-lo. Então a ressurreição de Jesus é um grande milagre? Sim, podemos ver dessa forma. É porque a vida é indestrutível? Sim, mas também é uma questão de justiça. Isso é importante a gente perceber. Aqui nesse livro de Mateus, isso é o que está mais em destaque. Por quê? Ele é o rei do reino dos céus. E o reino dos céus, o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, como o Senhor cumpriu toda a justiça de Deus, aqui ele fez toda a vontade do Pai, ele não cometeu pecado algum. O salário do pecado é? A morte. Esse seria o salário do Senhor? Ficar na morte? Não. Mas ele morreu em nosso lugar. E ele ressuscitou. Amém.
Por isso que nós falamos há uns dias atrás, né? Ali em Hebreus 5, né? Que ele fez uma oração a quem o podia livrar da morte. E ele foi livrado da morte. Por quê? Porque Deus reconhece com a ressurreição que toda a obra de Jesus foi uma obra perfeita. Isso para nós é uma grande segurança. Se Jesus não pudesse, se Deus, vamos falar assim, não pudesse ressuscitar Jesus, é porque a obra não tinha sido completa, perfeita. Mas a obra de Jesus foi totalmente aceita pelo Pai. E ele não pôde ficar na morte. Aleluia. Então, aquele que não tem pecado, ele foi feito pecado por nós. Mas ele tinha pecado? Não. Então, nós já vimos vários versículos. Podemos ver de novo, tá? 2 Coríntios 5, 21. Ó Senhor Jesus. 2 Coríntios 5, 21. Eu vou lendo rapidamente esses versículos, porque acho que nós já vimos todos. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, a justiça foi cumprida por nós. Então, quando nós cremos no Senhor, nós recebemos a justiça do Senhor Jesus para nós. Amém? O que Deus vê em nós? A justiça de Cristo. Uma vez que nós aceitamos o Senhor, essa justiça também é a nossa justiça pela fé. Tá certo? Amém. Hebreus 4,15. O justo por fé, né? Amém. Hebreus 4,15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Então esse que é sem pecado, pode ficar na morte? Vamos falar assim, ó. Se existisse outro homem que viveu, não herdou pecado e não tivesse pecado e morreu, Deus também teria que ressuscitá-lo. Deu para entender? Então, mas não existe. É só esse aí. Nós já nascemos em pecado. 1 Pedro 2:22. Ó Senhor Jesus. 1 Pedro 2:22. O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Quem é? Jesus. 1 João 3:5. Se não der para acompanhar agora a leitura dos versículos, pode depois recorrer ao vídeo, tá bom? Vocês sabem que lá na Parev a gente faz uma coisa que talvez a gente possa fazer depois. É alguém anotar os versículos para depois disponibilizar para os irmãos, né? Tá certo? Porque às vezes a gente pega um versículo que não está no script aqui, então é melhor anotar na hora, tá? 1 João 3:5. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Então podemos afirmar que Jesus ressuscitou porque cumpriu toda a justiça de Deus. Por isso também Deus o libertou da morte. Atos, capítulo 2, Senhor Jesus. Às vezes a gente pensa que as coisas são feitas assim, de qualquer jeito, né? Não, com Deus não tem isso, não. Tudo tem um motivo, tudo tem uma razão, tem a justiça de Deus para cumprir, né? Atos 2, versículos 25, eu vou ler alguns aqui, tá? Porque a respeito dele, diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado.
Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Então, isso aqui tinha sido já predito por Davi. Isso está nos Salmos. É maravilhoso, né? A Bíblia é maravilhosa, a Bíblia é algo tremendo. Então, isso aqui foi escrito uns 1000 anos antes da vinda do Senhor, primeira vinda do Senhor, e cumpre cabalmente no Senhor. Deixa eu ver se tem mais algum versículo aqui. Bom, aí o Pedro dá uma interpretação. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi que ele morreu e foi sepultado. E o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Então ele está querendo falar. Não é a respeito de Davi que está falando, tá? Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Eu queria fazer um adendo aqui, irmãos. Pedro era um pescador rude, né? Mas olha as coisas que ele está falando agora. Vamos lembrar, ele deu bastante bola fora, não deu? Enquanto andava com Jesus ali, não deu? Naquele momento ainda o Espírito não habitava em Pedro. Aqui em Atos o Espírito já estava dentro de Pedro. Amém. Então, Pedro é uma pessoa agora falando pelo Espírito, usando o Espírito, e Deus usando Pedro para interpretar palavras lá do Antigo Testamento, que graças a Deus Pedro interpretou dessa maneira aqui, pelo Espírito. Porque talvez se não fosse falar assim, a gente não ia saber, né? Não ia ligar aquela palavra com a situação da ressurreição do Senhor e tudo mais. E essa explicação que ele deu aqui também é muito boa, né? Amém? Então tudo isso, aí no 32 ele termina falando, a este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Aleluia. Eu quero falar uma coisa para as irmãs. As primeiras testemunhas foram as irmãs. Agora ficaram contentes. Né? Então, o Senhor ressuscitou por causa da nossa justificação também. Romanos 4, 25. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Aleluia. Romanos 4, 25. O qual... Bom, o final do 24 fala assim. A nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor. 25. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Amém. Aleluia. Ó Senhor Jesus. Então, o 3:24 também, vamos ler. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Como que nós fomos justificados? É pela graça. Amém. E é mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Amém. Então, quando nós cremos no Senhor, nós somos justificados. Aleluia. Amém. Não por obras para que ninguém... Então, Deus aceitou plenamente a obra perfeita de Cristo para a nossa redenção. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Amém. Sabe por que nós estamos aqui hoje? Por causa da redenção do Senhor. Né? Amém. Obrigada, Jesus. Então, voltando lá. Mateus 28. Agora a gente vai explanar um pouquinho mais os versículos, tá bom? Então, o versículo 1 fala: no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria também foram ver o sepulcro. Primeiro dia da semana. Isso também indica um novo começo.
Então, no primeiro dia da semana é o dia da ressurreição. E esse é o significado. O Senhor quer nos dar um novo começo. Na verdade, aqui é o começo de uma nova era. Irmãos, é o começo da história da igreja aqui. Porque nesse primeiro dia, o Senhor também soprou-se para dentro dos discípulos. Isso está lá em João capítulo 20, tá? Soprou-se para dentro dos discípulos. Esse é o momento em que o homem recebe Deus no seu espírito. Isso até então não tinha acontecido na história da humanidade. Mas porque ele ressuscitou, agora ele pode soprar o espírito para dentro do homem. Quando nós cremos, nós recebemos Deus para dentro de nós. Isso acontecia no Antigo Testamento? Não. Mas isso é algo do Novo Testamento. Algo inédito aconteceu. Algo diferente. E nós participamos disso hoje, tá certo? Então é um novo começo. A vida divina é liberada por meio da sua ressurreição. João 12, 24. Alguém lembra que fala em João 12, 24? Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele, mas se morrer, produz. muitos frutos. Então o grão de trigo cai na terra. Morre. Mas ali, naquela semente, podemos falar assim, né, tem o poder da ressurreição. Aí ele começa a germinar, sai para fora, e aí, dependendo bom, aqui é trigo, né? Aí vai dar como é que chama? A espiga, né? A espiga do trigo, e ali tem muitos grãos. Aleluia. Então, o Senhor Jesus é esse grão de trigo. Ele caiu na terra, se ele não morresse, ia ficar ele só. Mas ele morreu para quê? Para tratar com todas as nossas dificuldades, nossos problemas, para ser a nossa redenção. E aí, por meio da vida de ressurreição, produziu os muitos grãos. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Então, essa vida é liberada por meio da sua ressurreição. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 também. Nós já lemos, mas vou deixar para vocês aí. E aí, o Senhor, nessa ressurreição, as mulheres estavam ali e elas presenciaram, houve um grande terremoto. Por quê? Um anjo do Senhor desceu do céu, chegou, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. E aí o anjo tinha um aspecto aqui de relâmpago, sua veste alva como a neve. Não sei se alguém já viu o anjo aqui, eu nunca vi, tá? Mas não tem problema. E os guardas, olha lá, cadê os guardas? Cadê os guardas? Os guardas tremeram espavoridos. Eles estavam presentes nessa situação? Estavam, né? E ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temam. Vocês estão buscando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Olha só. Ele não está aqui. O que ele fez? O que aconteceu? Ressuscitou. Amém. Como tinha dito. Eu fico assim um pouco preocupado com esses discípulos do Senhor Jesus. Vocês não ficam, não? Eu fico preocupado com esses discípulos. Os camaradas que andaram com o Senhor, né? Quantas vezes eles ouviram? No mínimo 3 vezes o Senhor falou que ia para Jerusalém, ia ser entregue nas mãos dos anciãos, dos fariseus, ia morrer, ia sofrer, ia morrer e ia ressuscitar. E falou ainda que era no terceiro dia. Não é verdade? Eu pergunto, onde que esses camaradas deviam estar? De plantão. No mínimo deviam estar ali Bom, se ele vai ressuscitar, o corpo está aqui, nós vamos ficar aqui esperando, né?
Mas acho que o medo era maior, não é? Mesmo as mulheres foram lá para embalsamar, não foram lá para a É, ressurreição. não, elas foram para embalsamar. Mas eu digo assim, esses discípulos deviam estar mais esperto, né? Tá mais crente, né, na ressurreição do Senhor. Eu acho assim que eles não foram tão crentes, né, na palavra do Senhor, não creram muito, ficaram perturbados, ficaram com medo, se trancaram numa casa, aquela coisa toda, né? O Pedro a gente já sabia que ele teve medo, até negou o Senhor várias vezes, né, 3 vezes e tal. Bom, mas pode ser. Mas essas mulheres foram lá, e na verdade, como a Rosângela falou, elas não foram lá exatamente porque estavam esperando a ressurreição do Senhor. Na verdade, elas, em João, acho que fala, né, que elas foram lá levando os aromatas para embalsamar, para ungir o Senhor, o corpo do Senhor, tal. É um tratamento que eles tinham, né? Mas por amor a essas 2 mulheres, elas, por fim, se tornaram testemunhas. Aleluia. Da ressurreição de Jesus, né? Amém. Aí, bom, vamos continuar aqui. Então, no versículo 6 ainda, o anjo ainda falou para elas, no final, vinde ver onde ele jazia. Essa palavra só pode ter sido usada na história toda para essa pessoa chamada Jesus. Não é verdade? Ah, mas Lázaro também ressuscitou. Mas depois morreu, né? Teve outra ressurreição, mas depois morreu. Mas o Senhor não voltou para o túmulo. Tá certo? Jazia. Aqui jaz fulano de tal. Né? Agora no túmulo do Senhor. Aqui jazia Jesus. Não jaz mais. É o único na história. Tá certo? Então essa palavra aqui, vinde ver onde ele jazia. E depois depressa, e tudo isso é o anjo falando, né? E depois depressa, dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis, é como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas do quê? Medo e alegria. Medo e alegria. Porque elas receberam uma notícia sensacional. O Senhor ressuscitou. Vocês vieram para embalsamar o corpo? Não tem corpo, ele ressuscitou. Certo? Não está na morte, ele está vivo. É boa nova. Aleluia. Então, elas, do mesmo jeito, elas tinham medo e alegria. E correram a anunciar aos discípulos. Mas, aí aconteceu uma coisa. Eis que Jesus veio ao encontro delas. E disse, salve. E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Aleluia. Hã? Ficou com água na boca, né? Então Jesus lhes disse, não temais. O anjo falou, mas agora é o Senhor que está falando, não temam. Vão lá avisar os meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá. Então, é o que eu falei, né? Elas viram o Senhor primeiro. E elas devem ter ido lá anunciar para os discípulos, falar, olha, vocês vão ver Jesus, mas nós já vimos. Certo? Jesus ressuscitou e ele falou para vocês que vai encontrar com vocês na Galileia, se dirijam para lá, mas nós já vimos ele. Certo? Não está escrito isso. Não está escrito, né? Mas eu acho que elas não iam perder essa oportunidade. Né? Fazer assim, ó, nós já vimos, ó, só viemos.
Ó Senhor Jesus. Muito bom, vamos lá. Senhor Jesus. Bom, os guardas foram testemunhas, né? Nós já vimos aqui. Versículo 11. E indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Quer dizer, essa questão de dormir era um perigo para eles também. Eles corriam o risco de ser até executados. Essa era a condenação para quem dormia em serviço naquela situação. Lembra quando Paulo e Silas estavam na prisão, aí teve aquele terremoto também, aí o carcereiro achou que todo mundo já tinha fugido, ele ia se matar, né? Então, porque senão depois ia matar ele, né? Mas o Paulo falou: calma aí, estamos todos aqui, né? Bom, deram grande soma de dinheiro, tá? Versículo 13, né? Roubaram enquanto dormiam. 14. Caso isto chegue ao conhecimento do governador, que esse é o perigo, né? Nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos, e esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Ó Senhor Jesus. Então, sacerdotes, anciãos do povo, os líderes ali, fazendo um negócio desse, pagando, né? Você pensa que a propina é coisa do Brasil só? Não, isso é coisa mundial e antiga até, tá certo? Então, deu uma propina lá, ó, vocês falam isso aqui, tá? E quando chegar no governador, a gente dá um jeitinho com ele. Então, tudo é jeito do homem, tudo é a injustiça do homem, tá certo? Eles estão cumprindo a lei aqui? Não. É falso testemunho, né? Tudo isso, eu vejo o seguinte, olha. Eles deveriam se arrepender. Eles deveriam abrir o entendimento, falando: puxa, o homem ressuscitou mesmo. Então, ele deve ser o Cristo, né? Mas não, eles queriam continuar com aquilo que eles pensavam a respeito e queriam continuar com a posição deles ali. Então, vale mais a posição deles do que falar a verdade, se arrepender. E isso a gente também precisa tomar cuidado, né, irmãos? Ó Senhor Jesus. Então é isso, irmãos. O homem é injusto, né? Ó Senhor Jesus. Mas o Senhor, eu queria falar, né? O Senhor é as primícias dos que dormem. Amém. Quem é que experimentou a ressurreição antes de todos? É o Senhor Jesus. Amém. Não a ressurreição como a de Lázaro, né, que era um tipo de ressurreição, né? Mas não era a ressurreição. Então vamos ler 1 Coríntios 15, 20. Ó Senhor Jesus. 15 e 20. Então ele é o único que jazia, né? Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Aleluia. Colossenses, capítulo 1, versículo 18. Ele é a cabeça do corpo, da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Então, ele tem a primazia, ele é o primeiro dentre os mortos.
É o que ressuscitou primeiro. Ó Senhor Jesus. Amém. Vamos lá então. 11 a 15 nós já lemos. Versículo 16. Diga. Pelo que a gente leu aqui, então, a questão da ressurreição não chegou ao governador. Pode ter chegado depois, mas eles deram um jeito lá de persuadir o governador. Não vai matar eles não, os guardas, porque os guardas é romano, né? Tá certo? Não vai matar eles não, tá tudo certo. Alguma coisa eles... Porque lembra que eu falei, né? Pilatos, de qualquer forma, era um político e ele queria estar bem com os líderes ali do povo, tal, precisava ser de alguém para amansar o povo, ele podia usar. Então ali eles tinham uma certa... um conchavo. Certo? Mas se eles matassem também os guardas, o povo mas é porque os guardas tinham que falar que roubar, né? Os guardas eram úteis vivos, né? Vamos falar assim. Tá? Então, os conchavos também não são coisas recentes também, né? Versículo 16, Mateus 28, 16. Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Ó Senhor Jesus! Então eles foram para o monte que Jesus designara. A gente tem que lembrar que muitas coisas foram feitas no monte, né? O sermão, chamado Sermão do Monte, né? A constituição do reino, a gente costuma falar assim, né? Foi dada no monte. A transfiguração do Senhor no monte. Esse monte aqui, você não sabe falar o nome que é? O nome do monte? Não sei. Não. Posso pesquisar até, mas eu, no momento, não sei dizer para você. Tá? Mas sei que era um monte. E era o que Jesus tinha designado para ele. Tá bom? Versículo 18. 18 a 20, vamos ler? Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém? Vamos fazer um comentário. Esse é o final do nosso estudo, né? Então, na sua ressurreição, o Senhor recebeu a autoridade. Pergunta: como filho de Deus, ele não tinha autoridade já? Sim ou não? Sim. Mas agora, ele passou pela humanidade. Ele tem a humanidade. E essa autoridade agora é na sua divindade com a sua humanidade. Então agora, esse Senhor Jesus tem a autoridade no céu e na terra, foi dada para ele. Filipenses capítulo 2, a gente vai perceber isso aqui. Como filho do homem, 2:5. Ele, como filho do homem, por ter sido totalmente aprovado, né? É que ele recebe essa autoridade também. Ó Senhor Jesus. E ele se humilhou. Vamos lá. 5. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo
se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. E agora, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Jesus é Senhor. Amém. Aleluia. Para a glória de Deus Pai. Toda língua confesse. Amém. Amém. Então agora, com essa autoridade, o que o Senhor faz? No versículo 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Discípulos, esse é um assunto que nós devemos entender. Quem deve ter discípulos? É Jesus. Amém. João teve discípulos, João Batista, e isso tornou-se algo concorrente com Jesus, tá certo? Isso deu problema. Até mesmo Paulo teve discípulos, quando ele se converteu lá em Damasco. Então fala que os seus discípulos o colocaram no cesto, que ele teve que fugir de lá, né? Mas discípulos, fazer discípulos, a gente tem que estar bem claro. Não é discípulos para nós. É fazer discípulos para o Senhor Jesus. Amém? Então, todos nós aqui devemos ser discípulos do único mestre, do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. De todas as nações. Olha que bênção. Antes era da nação judaica, da nação de Israel. Mas agora o Senhor está falando, vão fazer discípulos de todas as nações. Da nação brasileira também? Amém. Amém. Graças a Deus. E aí fala, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, a questão do batismo aqui é algo ordenado por Deus, certo? Batizando-os. O batismo, agora, no nome do Senhor, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele é diferente do batismo de João Batista. Naquele momento, o homem ainda não recebia o Espírito dentro de si. Hoje, porque o homem recebe o Espírito dentro de si, o batismo tem um significado mais profundo. Não só de arrependimento, mas de que esse próprio homem foi terminado na morte de Jesus e ressuscitado na sua ressurreição. Amém. Amém? Então, essas experiências no batismo devem ser replicadas ali num sinal. Os irmãos entendem isso? Num sinal. Quando você é colocado na água, você é morto. E quando você sai da água, você é uma nova criação. Amém. Uma nova criatura. A realidade disso é interior, é espiritual. No batismo é uma declaração pública. Essa declaração pública é muito, como que eu posso falar? Importante. Por quê? Por exemplo, um muçulmano, ele pode se converter a Jesus? Pode. E acontece? Acontece. É difícil? É difícil, mas acontece. Se ele se converter ao Senhor e ficar quietinho, ele não vai ter problema com os outros muçulmanos. Mas o dia que ele falar assim, eu vou ser batizado, ele vai ter problema. Ah, então é ruim ser batizado. Não, não é essa a questão. Enquanto você não é batizado, os muçulmanos podem confundir você com outro muçulmano. Tá certo? Ou seja, você não está livre daquele ambiente.
Mas a partir do momento que você é batizado, e isso é uma declaração pública, aí os muçulmanos falam, ele já não é mais dos nossos. E é a mesma coisa que o mundo deve ver. Nós não temos esse background de muçulmano, né? Mas vamos falar assim, quando nós somos batizados, o mundo vê e fala assim, aconteceu alguma coisa com aquele camarada lá. Agora não é mais da nossa turminha, ele foi até batizado. Não é assim? Enquanto você não é batizado, as pessoas ainda podem achar que você está no time deles. Mas quando você é batizado, e outra, isso deve ser um marco para nós também. Amém. Certo? Eu fui batizado. Ó, tal dia eu tive uma declaração, eu tive uma definição na minha vida. Amém. Amém, Isabel? Então é importante, o próprio Senhor está falando, batizando-os, não é? Sim. Outra coisa importante aqui, não vai dar para a gente explorar isso aqui ao máximo, nós só vamos falar. Batizando-os no nome, em o nome, o melhor aqui é, em o nome de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quantos nomes são? 3. Mas aqui falou o nome. É que Deus é 3, 1. 1, 3. Difícil de explicar. Certo? Mas é o nome. 1 Coríntios 8, 1. Deus é um só. Nós cremos num único Deus. Mas Deus é 3 aspectos, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Mas é um nome só. É o único Deus. Quando nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós temos a realidade do Deus triuno habitando em nós. Amém. Agora vamos ver uma coisa que pode dar um... Se meu filho estivesse aqui, talvez falasse assim, pode bugar um pouco a nossa cabeça. Atos capítulo 2. Pode dar um nozinho na nossa cabeça. Vamos lembrar. Quem estava lá? Quando o Senhor falou isso? Os 11 discípulos estavam lá, né? Pedro estava lá? Hein, Tiago? Pedro estava lá também ou não? Estava, né? Tá. E aí Pedro, lá no Pentecostes, o que ele faz? Ele prega o evangelho. Não é verdade? E aqueles que estavam ouvindo ali, teve uma multidão de pessoas que o coração se compungiu, queimou o coração deles, ardeu. E agora, o que nós vamos fazer? Não é isso que eles perguntaram? Então, vamos lá, versículo 37, Atos 2, 37. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Olha a resposta de Pedro. Vamos ler junto? Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. O que pode bugar a nossa cabeça aqui? Em nome de Jesus Cristo. Ué, Pedro não estava lá? Jesus não falou para ele batizar em nome de? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E agora Pedro está falando para ser batizado em nome de Jesus Cristo? Como é que é isso aí? Está certo? Está certo ou está errado? Porque ele é tudo em um. Deus é o Pai, Deus é o Espírito. Mas não é bom a gente ver isso aqui? Amém. Se você é batizado em nome de Jesus, você é batizado para dentro do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Amém? Amém. Então isso mostra que Deus triuno, os 3 são um é 3. Amém? Amém. Algum problema aqui com o Deus triuno? Não. Não? Bom, vamos ler então Romanos aqui. Só para a gente bugar um pouquinho mais. Romanos capítulo 8, versículo 8. Ó Senhor Jesus. Amém.
8, vamos lá, 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Atenção. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Epa! De Deus ou de Cristo? Se, porém, Cristo está em vós, aqui nem é Espírito, mas é Cristo. Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Quem que habita em você, Marcílio? É Cristo. É o Espírito de Cristo. É o Espírito de Deus. É o Espírito daquele que ressuscitou. É o Espírito. Quem que habita em você? É o Deus triuno. É o Deus triuno. Então, irmãos, Pedro não estava errado, estava? Não. Ele entendeu direitinho. Bom, voltando lá para Mateus. Senhor Jesus. Deixa aqui, perdi aqui. Mateus 28, né? Oh, Senhor Jesus. Então vamos lá. Agora, a parte final, hein? Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus, parte final. Que deixa eu só ver aqui o que eu anotei aqui. Tá. A parte final. Batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, o Senhor deu uma incumbência para os apóstolos de ensinar a guardar todas as coisas. Nós podemos falar que tem um termo na Bíblia, Atos 2,42, que é o ensinamento dos apóstolos. Só vou falar rapidamente. O ensinamento dos apóstolos engloba os 4 evangelhos, os ensinamentos em Atos, os ensinamentos nas epístolas, os ensinamentos em Apocalipse. Ou seja, o ensinamento dos apóstolos é o Novo Testamento. Amém. Percebam, o simples fato de Pedro falar, sejam batizados em nome de Jesus Cristo, também é um ensinamento, não é? Sim. O simples fato de Pedro falar, vocês precisam ser batizados, é um ensinamento. E assim, tantas coisas que Pedro falou, Paulo falou, certo? João falou. Esse é o conjunto e não é plural, é singular, do ensinamento dos apóstolos. Por quê? São vários apóstolos, mas o ensinamento é um só. Amém. Amém? Não tem diferenças. Eles ensinam a mesma coisa. E hoje, esses ensinamentos ainda podem acontecer, ter algum apóstolo que se levanta e dá uns ensinamentos. Não. O ensinamento dos apóstolos é o Novo Testamento. Qualquer um que se levante e queira profetizar e ser apóstolo, etc. e tal, tem que falar baseado no que está aqui. Amém? Amém. Vamos dar um exemplo. Martinho Lutero. Quando que ele estava lá? No século XVI, né? Começo do século XVI. Ali, Martinho Lutero. Ele trouxe uma verdade à tona, não foi? Qual foi a verdade que ele trouxe? Que o homem é justificado pela fé, não é isso? Esse ensinamento é ensinamento do Martinho Lutero? Não. Mas quem trouxe à tona naquele momento que estava tudo obscuro, né? Estava tudo em trevas, né, Titão? A Bíblia estava proibida, etc. e tal. Mas quem trouxe à tona foi o Martinho Lutero. Então nós podemos falar assim, nós podemos ter
revelações. Nós podemos ter descobertas até, vamos falar, mas não invenções. Deu para entender? O Brasil foi descoberto, não foi inventado. Tá? Então, com relação às verdades bíblicas, não podemos inventar nada, não podemos acrescentar nada, não podemos mudar nada. Todas as revelações que se tem também devem estar fundamentadas na Bíblia. Amém. Nós podemos fazer aplicações, sim, desde que não firam a verdade. E as interpretações também, elas têm princípios de interpretações, tá certo? Então isso aqui, irmãos, eu quero dizer, o Novo Testamento é o nosso trilho, é o que nos traz segurança. Não podemos sair do que está escrito aqui. Amém. Amém? Amém. Então esse ensinamento dos apóstolos é o ensinamento que foi dado por esses apóstolos. Tá? Pode ter vindo outros apóstolos depois, pode ter vindo, mas todos eles têm que falar segundo o ensinamento dos apóstolos. Amém. Então, lá em Éfeso aconteceu que num tempo começaram a falar coisas heréticas, ensinar diferente dos apóstolos. E até o próprio Paulo falou para Timóteo ficar lá em Éfeso para admoestar aqueles que estavam ensinando diferentemente. Mas diferente do quê? Do ensinamento dos apóstolos. Então, o que estava corrente naquela época, alguns falavam que Jesus não veio em carne, que era um espírito, outros falavam que Jesus não era Deus, esse tipo de... Isso é heresia, tá? E ali fala, né, que eles entravam nas fábulas e genealogias sem fim, coisas que não tem nada a ver com o serviço de Deus na fé ou a economia de Deus na fé, o plano de Deus na fé. E isso foi revelado para nós por meio desses apóstolos aqui. Amém? Amém. Ó Senhor Jesus. Hebreus capítulo 2, vamos ler isso aqui, para a gente ficar bem claro. 2:1 fala o seguinte: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda a transgressão e desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Também aqui diz respeito aos discípulos, aos apóstolos do Senhor, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres e por distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade. Então, vamos nos apegar a isso. Ó. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Então, nós precisamos ler a Bíblia. O que vocês acham? Amém. Especialmente, claro, leiam a Bíblia toda, mas especialmente o Novo Testamento. Amém? Amém. E esse Novo Testamento é o ensinamento dos apóstolos. Amém. Todo país tem uma Constituição. Todas as leis do país saem da Constituição. Então, o que rege as leis de um país é a Constituição. Você não pode fazer nenhuma lei que fira a Constituição. Certo? O Brasil tem uma Constituição? Tem. Ah, então vai lá o Congresso lá fazer uma nova lei. Pode fazer alguma coisa fora da Constituição? Não. É a mesma coisa com a gente. Nós não podemos fazer nada fora do ensinamento dos apóstolos. Amém. Amém? E isso é uma salvação para nós. Amém.
Ó Senhor Jesus. Bom, vamos lá. Última frase, vamos ler juntos. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Aleluia. Voltamos ao capítulo 1 de Mateus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Capítulo 1, vamos começar de novo. Livro da genealogia. Não. Versículo 23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de, que quer dizer Deus conosco. Aleluia. Então, aqui no começo do livro, nós temos Emanuel. E no fim do livro, nós temos uma promessa do Emanuel. Amém. Ele estará conosco todos os dias, até a consumação do século. Ele está conosco? Amém. O Senhor está conosco? Amém. Porque Ele morreu, Sim. mas Ele ressuscitou. Amém. E hoje Ele é o Espírito em nosso espírito. Amém. É o Espírito que dá vida. Amém. Então, assim, nós terminamos o nosso livro de Mateus. Amém. Só tem mais uma coisinha para encerrar aqui. Cadê? Hã? Aqui? Não, aqui. Eu nunca fiz isso. Ah, aqui. Tá bom para vocês? Sim. Só para avisar agora. Só para avisar agora que tem. Alguém tem que limpar isso aqui. Alguém tem serviço, eu tenho viajado. Nós vamos começar então o livro de Atos. Então, quem quiser acompanhar presencialmente, está convidado também, ou pelo canal do YouTube. Não sei se vai ter esse confete no final, mas tem que limpar, né? Mas assim, acho que, como eu falei, né, nós vimos um evangelho e agora vamos entrar na sequência disso, né? Que o Senhor morreu, ressuscitou e agora está para sempre conosco. Então, em Atos, nós experimentamos isso e Atos tem um início, mas não tem fim. Por quê? Porque nós estamos vivendo Atos até hoje. E vamos viver até a consumação do século. Amém. Jesus é o Senhor.